Eu sou Lucas Gerojo Marques, aluno da matéria de prática de eletromagnetismo, e estaremos apresentando o experimento 3 dos experimentos em grupo. Podem, por favor, se apresentar, meus colegas? Meu nome é Beatriz, eu faço parte do grupo junto com os colegas aqui presentes e nós vamos apresentar os experimentos práticos elaborados na prática 3. Isso. Eu sou o Maximiliano, a gente tô aqui, faz parte do grupo, e a gente vai poder explicar hoje o roteiro 3, o experimento 3 da matéria. Oi, meu nome é Thaís Alves de Oliveira Gomes e vamos aí explicar tudo que a gente aprendeu. Uhum. Certo, vamos fazer uma pequena introdução com os objetivos, uma pequena pincelada na teoria, falamos dos experimentos, os resultados deles e fazemos uma junção na conclusão com os dados. Certo, os experimentos que vamos apresentar agora são de intensidade de campo magnético, de bússola caseira portátil, de galvanômico e a simulação de um freio magnético, né? Bom, com os objetivos seriam para mostrar o interesse desse tipo de situação, principalmente do campo magnético da Terra, que tem aplicações diretas nas nossas orientações geográficas que usamos desde meados dos anos 1500 até hoje em dia. A gente ainda usa isso, sempre é um recurso factível para nós, porque é de extrema simplicidade de fazer uma, um experimento desse, então é bom a gente elucidar isso nessa prática. Então, começando com a teoria, primeiro, a teoria do Oersted-Faraday, né, no caso, né, dos campos magnéticos, as equações de Maxwell, que são uma concatenada, né, e a realização da relatividade em relação à relatividade especial, a aplicação, né, é restrita em relação da relatividade com a aplicação magnética, no caso. Pode começar, Thaís. Então, o nosso experimento de intensidade de campo magnético, a gente usou o magnetômetro do celular e nisso a gente conseguiu medir a intensidade do campo magnético de acordo com a distância que a gente mexia nosso ímã. A gente pode perceber que quanto maior a distância, menor a intensidade magnética do nosso ímã, que ela chega praticamente à linha do zero. Eita, rapidinho aqui. Vamos falar da bússola portátil agora? Desculpa. Falando da bússola portátil, a gente fez experimento em que a gente usou. Só um segundo. A gente usou uma agulha, uma tampinha e um copo com água. Além disso, a gente amarrou essa tampinha na agulha com uma fita isolante para que a gente pudesse demonstrar uma bússola, como o nosso amigo Marcos já colocou aqui, já vem sendo utilizada há muito tempo pela a facilidade de guiar. O que que acontece? Os polos eletromagnéticos da Terra se conectam junto, direcionando os metais para o Polo Norte. Assim, quando a gente coloca qualquer metal em um recipiente de água, muito provavelmente esse metal vai se alinhar com os campos eletromagnéticos da Terra, direcionando para onde fica o norte. Isso é utilizado há bastante tempo, ajudou grandes partes das evoluções, das navegações aí que a gente teve. E é isso. Quer complementar? Só complementando com um ponto, sobre os metais, os metais precisam ser ferromagnéticos e assim, esses metais ferromagnéticos eles já têm uma tendência eles têm a tendência de se alinharem com campos magnéticos, né? E outra curiosidade é que o campo magnético sul da Terra ele aponta para o norte geográfico.
Então, por isso que todas as bússolas, tecnicamente, elas são invertidas. Apesar que não tem uma ideia de ser invertido ou não ser invertido. Ela só fica apontando para onde a linha magnética flui, que ela flui sempre do norte para o sul, no caso. Então, se ela segue o fluxo magnético, então ele aponta para o sul, mas só que o sul é o nosso norte geográfico. É só você dar aquele miguezinho e botar o norte na pontinha e apontar ele sem dor de cabeça, não precisa inverter os polos magnéticos da Terra para ficar no norte geográfico. É só você inverter a bússola mesmo. Então é isso, seguindo. Pode falar mais. Então, eu vou falar sobre o galvanômetro. Ele, ele é um instrumento que a gente usa ele para fazer medição, no caso de correntes elétricas. A gente consegue usar o conceito de eletromagnetismo com ele. Então, ele é um instrumento que a gente vai. Como é que ele vai funcionar, né? Ele parece com um multímetro, ele é parecido com isso, só que ele é, no caso desse, igual esse da foto aqui do vídeo, ele é mecânico. Então, como é que acontece? A gente tem as conexões para onde vai passar a energia, e quando a corrente passa por dentro do galvanômetro, o campo elétrico dele, a força eletromagnética da corrente, ela que é gerada, né, pela passagem da corrente e tudo mais, ele movimenta um componente mecânico que está dentro desse aparelho. Então, ele é a conversão. Então, a gente tem energia elétrica, ela transforma em energia mecânica, e ele movimenta aqui essa agulha, né? Então, ela vai indicar ali qual que é a intensidade da força e tudo mais. Então, ele é um jeito, apesar de ser até hoje ele é mais rudimentado que um multímetro, mas ele é específico para correntes, né? Pode passar o vídeo, por favor? Quando a gente utiliza ele para montar um galvanômetro, né, para fazer um galvanômetro, a gente utiliza aqui, né, a gente vai enrolando, vai fazendo várias voltas nesse seco que é um pouquinho maior, né, no caso foi um pote, e dentro dele a gente vai ter um ímãzinho, né, um metalzinho que vai dentro dele, ele vai aparecer no vídeo. E aí, quando a gente faz a alimentação, né, nesse fio de cobre, a bússola que vai aqui no meio dele, a ideia é que ela se movimente, né? Então, quando a gente coloca ele, a ideia é que ele vai girar porque a gente está passando corrente. Então, no caso que a Bia e o Marcos falaram, né? Da bússola, né? A Terra ela tem os polos e tudo mais. Nesse caso, com a interferência da corrente, a gente vê a influência do próprio eletromagnetismo, que é muito menor, né? Então, aqui no vídeo já dá para ver que quando a gente aproxima a corrente, ela está passando. Então, a ideia é que ele vai funcionar como realmente uma prova de conceito, esse experimento. Ele não é algo a ser usado na indústria, nem nada, mas é mais para uma prova de conceito, igual a maior parte dos experimentos que a gente vai fazendo aqui. Eu acho que o do galvanômetro é isso. Eu acho que pode passar o próximo, que eu acho que já é o. Então, esse aqui é a simulação do freio eletromagnético, que é proposto pelo roteiro 3 dos experimentos da matéria de prática de eletromag. E nele a gente tem uma simulação de como funcionaria, né, o campo magnético no caso de um freio eletromagnético. Então, o conceito dele, a ideia inicial é que a gente vai trabalhar usando os ímãs. Então a gente vai ter o conceito de a gente ter um campo magnético, ele vai estar em contato vai ter um ímã, e aí ele vai estar em contato com uma superfície que tenha também um campo eletromagnético, né? Um exemplo de teste de pancada é usando tubo de alumínio com um ímã de neodímio. E quando a gente solta esse ímã, né, quando ele vai deslizar para a superfície, ele não tem ganho de aceleração. Então ele se mantém na velocidade constante. E aí esse conceito a gente pode usar ele como uma forma da gente ter mais facilidade para poder frear, para poder ter a frenagem mais segura e também vai evitar manutenção e possíveis acidentes com isso. Então, como é que funciona, né, no caso, esse componente aqui, né, da simulação? A gente tem uma região de vácuo, que é essa região que está aqui em roxo. Ela é feita somente para a gente poder usar um teste numa condição ideal e tudo mais. E aí a gente tem uma tampa, que é feita, no caso, de aço, o aço 1008. A carcaça de fora dela, né, também é feita nesse aço. E dentro dela a gente tem uma coil, né,
com a bobina, a parte de dentro dela é feita de cobre. Então, no caso desse experimento, né, dessa simulação, a gente tem essa situação aqui, essa situação hipotética, e aí ele é feito, né? A gente constrói ele, no caso, fazendo os vários círculos. Então a gente tem aqui a coil aqui dentro, que ela tá dentro do core e aí por cima a gente tem essa tampa. E o que que acontece no caso, né? Quando a gente tem um campo eletromagnético rodando nela, acontecendo nela e tudo mais. A gente tem esse gráfico que ele mostra que no decorrer da queda, né, do tempo, né, do decorrer do tempo, a gente vê que ele tem a diminuição da velocidade, da força dela. Então ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até que ele chega perto de parar. Então ele se estabiliza nesse ponto. E a reação do campo magnético dentro da peça, né? A gente pode ver ela aqui. Deixa eu só. Aqui já dá para ver. A gente tem dentro da coil feita de cobre, a gente tem duas interseções, nesse caso, né? Então, deixa eu só ver se eu consigo puxar ela aqui. Aqui. No caso, a gente tem uma interseção. Deixa eu só tirar isso aqui. Perfeito. Então, essa interseção, ela marca o ponto de início. Então, a gente tem uma corrente passando por ela, né? No caso da simulação aqui. Então, ela está movimentando nessa. Então, basicamente, né? Essa peça que a gente simula aqui, ela é um ímã. E, no caso, seria um ímã feito indústria, não é natural. E aí, o que que acontece quando a gente liga ele, né? Quando a gente joga aqui no eixo XZ, a gente consegue ver que o campo elétrico gerado, né, por essa coil, ele passa tanto por dentro, porque no caso ela é vazada, né, ela não é algo maciço, então o campo ele vai estender tanto para dentro quanto para fora. E a ideia do conceito é, a gente vai ter esse campo servindo como o sistema de freio. Então, o campo magnético que é jogado para fora, ele interage com o campo magnético do lado de fora desse freio, então ele vai grudar, ele vai desacelerar o que estiver passando, seja um elevador, algum trem, enfim. O conceito é o mesmo para várias propostas. Então, dentro disso aqui, a gente tem tem esse exemplo, né? Eu quero só falar um pouco mais só da construção dessa peça, porque no caso aqui da nossa simulação, ela simula também, no caso, né, o que seria a tampa. Então a gente tem esses pontos de fixação, que poderiam ser parafusos, talvez uma solda, algo do tipo. Então é algo que se realmente se vier a desgastar esse núcleo dela, né, o núcleo dela que é a coil de cobre, a gente consegue trocar ela. Então a ideia é que ele seja algo que foi assim. Então aqui no meio a gente tem o furo. Então, se ele estivesse passando, por exemplo, por um tubo aqui, que seja de alumínio, ou algum outro material que tem essa propriedade eletromagnética, então ele vai deslizar lentamente, igual a gente vê na proposta, né, no vídeo de exemplo da USP ou da UELA, não lembro. Mas, enfim, o conceito aplicado é esse. Então, ele tá aqui dentro, então ele vai passar por dentro, ele vai se manter dentro numa velocidade constante, então ele vai impedir da gente ter vai impedir da gente ter uma, uma queda muito brusca, um aumento da aceleração desse corpo, né? Então, se a gente prender ele a alguma coisa, a tendência é que o que estiver preso a ele vai descer mais devagar e tudo mais. Então, a proposta, o conceito é esse. Então, se fosse um elevador, ele vai subir e vai descer, e esse freio ele tem a função de manter ele na velocidade constante, que não vai afetar mais nada dentro essa questão da aceleração do corpo. O, o, o projeto em si, a ideia do conceito era muito boa. Ele realmente vê que a gente tem algo que a gente usa a natureza, né? A gente usa a física como meio da gente ter uma maior eficiência em transporte de qualquer coisa que seja. Então a ideia dele é que ele realmente funcione. Então, se a gente for aplicar ele dentro de indústria ou algo do tipo, a gente veria que ele sim tem um uso e que ele pode ser replicado nas mais diversas situações.
Eu acho que a simulação acabou sendo só isso. Então, só para eu terminar, deixa eu colocar a animação dela. Que a animação aqui a gente consegue ver quando a gente tem o campo X mais fraco, ele vem aumentando, vem se prolongando ao longo do tempo. Eu acho que é isso, não tem muito mais o que se alongar. A proposta do exercício era a gente fazer esse usar, né, fazer essa simulação para ter uma noção de como realmente funciona esse conceito do freio eletromagnético. E no mais, acho que já tá bem completo, acho que não precisa adicionar mais nada. Eu já vou passar os resultados, pode ser, Max? Pode. Uhum, certo. Então, como podemos ver nos resultados, as aplicações magnéticas para uso geral, ela descende desde que nós se orientamos, podemos nos orientar aqui na Terra, no caso. Bússolas, bem, elas fazem parte da evolução dos transportes. Antes de existir GPS, havia ou dois tipos de navegação, ou navegação por bússola ou por astrolábio. Então, assim, foi super necessário o desenvolvimento dessa tecnologia. Inclusive, pelos próprios GPS mesmo, eles não usam isso como referência. Então, assim, assim, o mais interessante é que é super fácil de se fazer com coisas práticas, uma coisa que boia junto com um material ferromagnético, e pode ser que é literalmente ferro, né, que está em abundância ao nosso redor, por exemplo, uma agulha, no caso, ou um arame. E colocar ele na água, ele vai apontar vai ter a tendência de apontar para o norte geográfico. É, e assim, a menos que tenha outra coisa mais magnética perto dela que vai distorcer o campo, no caso. E isso nos faz encontrar várias coisas interessantes. Então, assim, eu acho que foi um dos resultados mais interessantes que eu consegui encontrar nesses últimos tempos. O que vocês acham? Concordo, eu acho que é porque eu acho que esses experimentos eles já dão uma base um pouco maior para a gente sobre o que é o campo eletromagnético em si, né? Acho que Sim. é meio que agora que a matéria começou a ficar séria. Então acho que é que antes era um experimento mais simples, apesar da lâmpada dar trabalho, Sim. mas eles são experimentos assim que têm um grau de dificuldade maior, tanto na questão Uhum. pré-teste da gente entender o conceito e tudo mais. Então eu acho que foi Sim. uma parte que realmente dá um trabalho, mas que no final você fala assim, tá, agora eu entendi o negócio, acho que compensou todo esse trabalho, né? Uhum. Sim, concordo plenamente. E você quer falar alguma coisa, Thaís? Vocês já Quer falaram falar, tudo. quer, quer falar alguma coisa, Bia? Não? Bem, eu acho que podemos finalizar por agora em relação à nossa conclusão. É, Bem, concluímos que o campo magnético é muito importante. E a gente concluímos, a conclusão agora a gente sabe manipulá-lo, né? Medi-lo, Exatamente. Exatamente, mensurá-lo, né? Exatamente, mensurá-lo. exatamente. Uhum. Bem, eu acho que é isso, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, acho que só as referências mesmo agora, né? Uhum.